Só tive resultados expressivos no mercado não porque eu nasci de berço de ouro, ou porque eu fiz um curso milagroso, ou porque eu tenho facilidade. Tem gente que fala que eu tive o dom, e por isso que eu tô onde eu tô. Eu nunca tive essas vantagens e você também provavelmente não é o mais inteligente, não é o que tem mais facilidade, ou que tem mais dinheiro para poder começar a operar. Se você se encaixa nessa situação, esse vídeo é especificamente para você. Primeiro, eu preciso que você comente aqui embaixo a primeira palavra-chave do vídeo, que é inteligente, porque assim eu consigo filtrar quem tá me escutando cada detalhe dessa aula, porque tá incrível. Sem mais enrolação, bora para a tela do computador. Como prosperar no mercado de opções binárias, mesmo sem ter muito capital e sem ter muita experiência? É possível. Vou te passar todos os conceitos básicos que você precisa entender no gráfico para que você já comece a fazer os seus primeiros 100 reais, 200 reais por dia. Se você não tá no meu grupo no Telegram, eu opero ao vivo todos os dias com mais de 22 mil pessoas. Ainda por cima, eu tô alavancando a banca dos alunos, seguir as regrinhas certinhas, que você já consegue fazer parte disso tudo. Eu também tô fazendo sorteios de bancas aleatórias para pessoas aleatórias que não tem muita condição para poder começar a operar, para já dar esse primeiro pontapé. Uma das principais informações que você precisa ter do gráfico, obviamente, você não pode operar no mercado sem saber esses conceitos básicos que eu vou te passar nesse vídeo. Então a primeira coisa é sempre observar o fechamento da vela. Você não tem noção, se eu soubesse disso há 5 anos atrás, o quão rápido eu teria resultado. Então toda vez que a vela finalizar, por exemplo aqui, essa vela finalizou, observa o fechamento dessa vela. Vamos supor que essa vela vai finalizar, observa sempre o fechamento dela, que o fechamento, ela sempre traz muitas informações importantes que possa ser que altere muito o seu resultado da água para o vinho. Exatamente aqui, ó, observar o fechamento da vela, que o fechamento vai te trazer uma leitura para você poder pegar a operação na próxima vela que for nascer. Ah, mas viu, é muito rápido a leitura, como que eu vou saber? Simples, primeira coisa, a vela ainda não finalizou, eu consigo observar o que ela tá acontecendo aqui, então olha sempre o fechamento dela. Aqui nesse caso, o fechamento dela, ela não tá rejeitando, ou seja, não tá retraindo em nada. Você vai ter que observar para trás, ela retraiu alguma coisa? Vamos observar, e essa alguma coisa, o que significa? Você vai ter que saber também dos conceitos, o que é uma vela de comando, o que é uma taxa dividida, o que é uma nova posição, o que é um lote. Isso aqui é o básico. Sabendo esses conceitos, vela de comando, taxa dividida, nova posição, lote, já consegue saber que quando o mercado estiver aqui na frente, quando ele rejeita, por exemplo, que nem aconteceu aqui, rejeição, na nossa vela de comando já tem leitura de venda. E olha só, a vela nem finalizou ainda, eu já estou observando o que está acontecendo. Então ela, o fechamento, já rejeita na nossa vela de comando. Então, primeira coisa, observar a rejeição de preço, observa o fechamento da vela, o fechamento pavio do fechamento, e observar a segunda coisa, lotes, observar novas posições, velas de comando, taxa dividida, primeiro registro também e limites do preço também, só que isso daqui é um pouco mais avançado, mas o básico, lote, nova posição, comando, taxa dividida. E primeiro registro também, deixa eu anotar aqui, ó, primeiro registro. A parte das limitações de preço é um pouco mais complicado, tem que observar mais coisa, mas aqui é o básico. Se você ainda não sabe disso, eu posso criar uma playlist só falando sobre isso, sobre lotes, sobre nova posição, comando, taxa dividida, primeiro registro. Daqui é o básico que você tem que saber. Observar o fechamento da vela e observar se ela retraiu em lote de compra, lote de venda. Por exemplo aqui, vamos observar, ela finalizou abaixo desse lote de compra. Então a leitura que eu tenho é uma operação de venda possivelmente para essa vela. Por que eu falo leitura? Porque ainda não é operação. Você tem que entender é isso. Você vai criando a leitura, vai observando o que o mercado está mostrando para você ter mais confluência, mais leitura para realmente tomar a decisão se você vai operar comprado ou vendido. Tá? A primeira decisão que você tem é observar o fechamento da vela, observar as velas de comando, taxa dividida, que já foi rejeitado aqui. Então tá vendo? Fechamento, retraiu aqui na abertura dessa vela de comando. Possível leitura de venda. E depois observar o padrão. De primeiro, esses 3 princípios básicos. Aqui é uma pressão de baixa, já tem mais uma leitura para vender. Will, não deu certo aqui, o que eu faço? Tá errado? Não tá errado. A leitura tá completamente certo, só que obviamente precisa de mais contexto para ser analisado. Mas, de primeiro momento, para fazer 100, 200 reais por dia, já observa isso, que eu tenho certeza que vai mudar muito o seu resultado. Aqui, por exemplo, olhando o fechamento dessa vela, ela conseguiu retrair alguma coisa?
olha para trás, por exemplo. Tem esse primeiro registro aqui, só que ela conseguiu romper já, então não faz sentido. A não ser que ela ficasse abaixo desse primeiro registro. Ia ser mais leitura ainda para poder vender. A anterior já tinha o seguinte, a retração nessa vela de comando e a retração nesse primeiro registro, que é o nosso primeiro pavio da vela de venda, como eu falei. Comenta muito aqui embaixo se você quer uma aula específica sobre todos esses conceitos iniciais, que é o primeiro registro, lote de compra, lote de venda, nova posição, para eu poder entregar para vocês. Só você comentar muito aqui embaixo, o comentário que tiver mais curtidas, posso gravar uma próxima aula. Se esse vídeo bater 1000 likes, pelo menos a gente grava essa aulinha bem detalhada. Aqui, por exemplo, no fechamento dessa vela, o que aconteceu? Olha para trás. Olhando para trás, ela já conseguiu retrair nessa vela de comando. Will, mas como assim? Ela não rompeu? Não, porque aí entra um pouquinho mais complicado que a leitura do gap. Não vou passar a momento, mas saiba que existe também velas falsas, que na verdade não conseguiu romper. Então ela retraiu na vela de comando, já tem uma possível leitura de venda. Porque eu falo possível, porque não é para pegar a venda só porque aconteceu isso. Aqui, nesse exato momento, essa vela de compra, vamos observar o fechamento dela, tanto o fechamento como o pavio do fechamento. Olha aqui para trás, temos esse lote vendedor. Esse lote de venda foi rejeitado. Esse lote de venda aqui, ela é a primeira vela do lote e também é uma nova posição. Então, lote de venda, rompimento, nova posição de reversão. Por isso que eu falei, tem que saber os conceitos, senão vai ficar difícil. Marca a abertura dela e o mercado conseguiu retrair. Possível leitura para operar vendido. Mas Will, todas as operações que você está me mostrando até agora tá dando loss, tá errado? Não tá errado, é o conceito que você precisa entender para poder fazer os seus primeiros 200 reais, para depois aí sim fazer 1000, 2000, 10 mil reais com muita tranquilidade. Olha só aqui, fechamento da vela, o que tá acontecendo? Já tá retraindo nessa vela que a gente chama da primeira vela do lote e também vela de nova posição de reversão após o rompimento desse lote de venda. Lote de venda, rompimento, nova posição. Aqui confluencia que é a primeira vela do lote e também a nossa nova posição de reversão. Já pode fazer a marcação dela aqui, vou marcar de branco. Caso o mercado consiga ficar abaixo da marcação, eu já consigo pegar essa venda, porque eu observei o fechamento da vela. Antes de finalizar a vela, já estou observando o que está acontecendo, o que está reacionando, o que está retraindo. Já consigo pegar uma venda por aqui, ó, subir até lá, dá pra pegar mais duas por aqui, ou até mesmo esperar retrair aqui no pavio, que a gente chama de liquidez de compra. Daria para ter pego já aqui, que é o nosso domínio vendedor. Então aqui que está entrando a ação da venda. Aqui eu vacilei, deveria ter pego mais duas taxas aqui. É que eu tava esperando ela subir realmente no ponto extremo, que depois numa próxima aula eu posso explicar também, que é mais avançado ainda, que é referente aos pontos de entrada. Primeira vela do lote e também vela de nova posição de reversão, faz a marcação, fechamento dela o que fez aqui? Retraiu na nossa nova posição e primeira vela do lote. Então pegar essa venda aqui, fica totalmente incrível essa análise. De novo, porque primeira vela do lote, porque é a nossa primeira vela do movimento, primeira vela do lote de venda, tá vendo? Essa é a primeira vela do lote de venda. Tem esse lote de venda aqui com duas velas e a primeira vela é essa daqui. Então a primeira vela é essa e a segunda vela é essa. Então essa a gente chama de primeira vela do lote. E por que nova posição? Porque a vela anterior rompeu esse outro lote de venda. Aí por isso que essa próxima vela, que é essa vela que eu tô selecionando aqui, que é a nova posição. Então, além de ser a primeira vela do lote, ela também é a nossa nova posição de reversão. Quando o mercado consegue retrair nela, observa o fechamento, retraiu exatamente na abertura dela para poder pegar essa operação de venda. Entendeu a leitura? Muito, muito bom. E um outro exemplo, aqui, essa vela da venda, o pavio dela, o fechamento, retraiu nesse lote de compra, que é a primeira vela do movimento, a primeira vela do lote. Nesse lote comprador só tem essa vela de compra, ou seja, é a primeira vela do lote. Marca a abertura dela e você observou que o fechamento dessa vela conseguiu retrair. Então você consegue pegar possivelmente uma leitura de compra e realmente aceitou a operação. Vamos trocar de gráfico aqui para você observar também nos outros gráficos. Nesse caso, essa vela vermelha, ela não conseguiu fazer nada. Ela terminou sem liquidez, sem pavio no fechamento. E daqui é um pouco mais avançado, então nem vou passar nessa aula, senão vai confundir muito. Observa mais as velas que, por enquanto, deixe pavio no fechamento. Por exemplo, nesse gráfico aqui mesmo, tá vendo? Não finalizou a vela ainda, eu já estou observando o que está acontecendo. Já observo o fechamento, o pavio do fechamento, observa um pouquinho mais para trás, tira o zoom do gráfico e olha, lote de venda, rompimento, nova posição de continuação. Marca ela aqui, se ela finalizar realmente uma vela vermelha e retraindo aqui, pode pegar a operação de compra na próxima. Vamos observar. Dá para até marcar aqui, ó.
a nossa nova posição de continuação. Se o mercado ficar acima, tem a leitura de compra. Como ela conseguiu romper para baixo, não tem leitura de nada. Nesse caso aqui, ela tá no gapzinho de alta, então tem pavio sim no seu fechamento. Aqui, a leitura de pullback para o mercado continuar subindo. Só que eu não vou explicar, senão vai ficar muito avançado. Olhando o fechamento, o pavio do fechamento, ela conseguiu retrair alguma coisa? Tem até essa vela de comando aqui, só que ela retraiu? Ainda não. Tem também outra vela de comando, aqui é o primeiro registro, também não retraiu nele, então observou o fechamento e aqui não faz nada. Quando não faz nada, você também não faz nada. Ó, esse exemplo aqui é muito bom. A maioria das pessoas quer operar todas as velas, só que você ainda não tem capacidade para saber ler todas as velas. No momento que você tem que ser um pescador, sempre buscar pelas melhores oportunidades. Quando acontece isso, ó, tá vendo? Olhei o fechamento da vela e não retraiu em nada, não tocou em nada. Então eu vou pegar uma operação aqui, seja de compra ou de venda? Não vai, porque o fechamento dela não tocou em nada, ou seja, não tem operação a se fazer. Aqui tem a vela de comando. Se essa vela vermelha tivesse retraído aqui na vela de comando, ela também é a nossa primeira vela do lote. Então, retração na vela de comando ou na primeira vela do lote, já tem leitura para operar comprado. Como ainda não retraiu, espera, só aguardar. Tem que ter um pouco de paciência. Aqui de novo, ó, o fechamento dela não retraiu em nada, então não faz nada. Aqui já dá pra pegar uma compra muito boa, porque, ó, tem que pegar mais aqui, ó. Nosso primeiro registro é que tá no gap, então o pessoal não vai conseguir, então o pessoal que é mais iniciante aqui no canal não vai saber ler certinho, mas tá no gap de alta, então ela tá exatamente travado o corpo dessa vela vermelha, o fechamento dela, na ponta desse pavio da vela da venda, ou seja, leitura para pegar uma operação de compra. Por que eu peguei lá embaixo? Por conta do contexto, por conta também que aqui tem zona compradora muito forte, vela de comando, primeiros registros que você vai compreender sim ao decorrer com o tempo de tela e ao decorrer com que você acompanhe as minhas aulas todo santo dia. Então, se você quer realmente aprender o mercado de maneira sólida, pelo menos estuda uma aula que eu posto aqui no canal todos os dias. Eu tô compromissado em te ajudar, só preciso também do seu compromisso em poder assistir as minhas aulas todo santo dia, porque o conteúdo eu vou entregar, agora só preciso que você estude. Então bora fazer aquela retirada, eu vou sacar aqui R$1.000, retirar fundos. Se você gostou dessa aula, já comenta aqui embaixo. Se você quer que eu grave aula sobre a nova posição, sobre o primeiro registro, só você comentar muito aqui embaixo. O comentário que tiver mais curtida, eu vou gravar essa aula. E essa aula pelo menos bater 1.000 likes para me incentivar a trazer mais conteúdo e mais entrega de resultados para vocês. Então, fundos enviados já caiu na conta. Se você não tá no meu grupo no Telegram, já entra lá, porque eu tô alavancando a banca dos seguidores. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso. Faz o W e vem com o Mago.